Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje é dedicado à literatura e à Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que começa nessa quarta-feira. Os nossos convidados são Beatriz Rezende, que é ensaísta e pesquisadora especializada na obra de Lima Barreto. Ela conversa conosco sobre o autor, que é o grande homenageado da FLIP 2017. Andréa Zamorano é escritora e vai lançar o seu livro A Casa das Rosas na FLIP. Hoje, ela fala sobre a sua experiência e também de ser uma autora brasileira vivendo em Portugal. José Almeida Júnior é escritor e defensor público. Ele venceu o Prêmio Sesc de Literatura desse ano com o romance Última Hora. Larissa Graça é gerente de projetos do Museu da Língua Portuguesa. Ela vai falar sobre os eventos e debates que o museu está organizando na FLIP. E aqui comigo hoje a nossa produtora de web, Camila. Camila, boa tarde. Vamos explicar para o pessoal como é que a gente participa do Sem Censura na web. Boa tarde, Cátia. Vamos explicar. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, pode ser o Twitter, Instagram, Facebook, mandar o seu recado ou fazer uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou estar monitorando e vou repassar para eles durante o programa. Muito bem, dito isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para os nossos convidados. Os 4 convidados vão participar da FLIP esse ano em Paraty. Qual é a importância de se participar de uma feira literária como essa, desse porte? Larissa. A FLIP é esse momento de celebração em torno da nossa língua, né? Acho que é um momento que a gente pode ter acesso a esses debates, a autores e obras literárias e que a gente se reconhece um pouquinho mais na nossa identidade, nos nossos aspectos como cidadãos. E nesse ano a participação do Museu da Língua Portuguesa na FLIP vai aprofundar um pouquinho essa dimensão. José Almeida Júnior. Cátia, infelizmente no Brasil ainda se lê pouco, né? Eu acho que há um hiato aí. Se lê razoavelmente durante a fase escolar, durante o período universitário, para quem entra na universidade, mas na fase adulta, principalmente no início da fase profissional, se lê muito pouco literatura no Brasil. Então, um livro que vende 2, 3 mil exemplares é considerado um sucesso. Então, a FLIP ela é uma oportunidade de levar a literatura para a casa das pessoas, do brasileiro, né? Embora, não só para quem participa fisicamente da FLIP, eu mesmo essa vai ser a minha primeira participação, mas de alguma forma ela repercute, né? Então, o que é falado na FLIP repercute nos jornais, na mídia, nas redes sociais, enfim. É importante. É importante. Beatriz Rezende. Olha, eu gosto muito dessa ideia de festa. Acho que o grande achado da FLIP foi começar como uma festa, ou seja, tira a literatura daquilo que seria muito sério, né? Seria meio a literatura que você deve ler porque a escola mandou, mas sim festejar. Então, festejar a literatura brasileira e a literatura internacional. Então, é uma oportunidade de uma cidade tão bonita como é Paraty e que inspira essa ideia de juntar o velho e o contemporâneo, você ter oportunidade de conhecer autores ao vivo, internacionais, europeus, africanos, brasileiros, e, ao mesmo tempo, comemorar e homenagear um autor nacional. Essa é outra grande ideia. Então, esse ano vai ser o Lima Barreto, e isso torna uma oportunidade de trazer de volta a obra, o autor. E essa grande ideia, né, que está bem dentro do que é a arte contemporânea, de estar lá o autor, ao vivo. Os homenageados não pode ser assim, mas os atuais, os jovens, é uma alegria conhecer. Com certeza, também acho. Acho que essa participação do jovem e da juventude é essencial. Andréa Zamorano. Boa tarde. Eu acho que é de suma importância todas essas festas e festivais literários. Esse fenômeno não é um fenômeno que acontece só no Brasil, né? Eu moro em Portugal e em Portugal também começa a ver nas várias cidadezinhas vários festivais literários que dinamizam a cidade, que trazem os autores para a cidade, que trazem autores para as cidades mais remotas de Portugal, que faz que estejam lá nomes internacionais, pessoas que de outra forma
os leitores não teriam oportunidade de conhecer. Eu acho que a grande mágica talvez seja essa, né? Essa possibilidade de ouvir o autor que você admira presencialmente, poder falar com ele, poder fazer perguntas com ele. Porque antes o autor estava numa esfera muito distante, né? Nós imaginávamos o autor. Esse conjunto das festas e dos festivais literários faz com que haja uma aproximação muito grande entre o leitor e o autor. Eu acho, assim, entrando um pouquinho nisso, eu também acho que hoje o escritor está mais próximo do leitor. E eu também acho que isso é um grande barato da coisa, né? É o leitor perceber que o escritor não está longe dele. A história, ela é possível, né? De chegar pertinho e de perguntar ao autor o que acontece. E é o que a gente vai fazer agora com você, José Almeida Júnior. Gente, ele ganhou o 14º, né? 14ª edição do Prêmio Sesc de Literatura aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Prêmio Sesc de Literatura é para estreantes. E eu vou dizer para vocês quanta gente que participou. 1.793 inscritos nesse prêmio. 813 na categoria de contos e 980 romances. E o José venceu em primeiro lugar na categoria romance com Última Hora. Vamos contar para o público sobre esse romance? Sim, Cátia. Antes de começar propriamente no enredo do livro, é importante contextualizar, né? Getúlio Vargas ganha as eleições de 1950 contra o candidato da UDN em uma eleição muito polarizada, né? Toda a grande imprensa é contra ele. Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, deixou um ranço muito profundo, tanto para a esquerda como para a direita. Então, ele tinha uma base importante de apoio no sindicato, entre os trabalhadores, mas a imprensa era quase inteiramente contrária a ele. Então, ele ganha as eleições de 1950. Em 51, o resultado da eleição é contestado, né? Cria-se uma tese de que teria que ser necessário a maioria absoluta dos votos para ele tomar posse. Não existia essa previsão constitucional, mas a imprensa encampou essa tese e ele quase que não consegue tomar posse, né? Quando ele toma posse, ele continuou sofrendo o ataque da imprensa, né? Então, ele convidou Samuel Weiner, que era repórter do jornal dos Diários Associados, da Chateaubriand, para criar um jornal, né? E Samuel Weiner promete um jornal para ele em 45 dias. O jornal é criado, e já é criado, a Última Hora já nasce grande, né? Ela tem o apoio do Banco do Brasil, cervejarias, enfim. Todo mundo que queria ter alguma relação com o governo Vargas apoiou o jornal, né? Então, o jornal foi criado nesse contexto. E nesse contexto também ele foi apedrejado praticamente, né? Sim. Quer dizer, havia aqueles que começaram a dizer que havia patrocínio do Banco do Brasil e que, portanto, estava recebendo dinheiro do governo e que todas as matérias eram a favor do governo. Também aconteceu isso. Sim, sim. O jornal foi muito criticado, né? A primeira grande crítica era uma coluna que existia, que era o Dia do Presidente. Samuel Weiner destacou um repórter, Luiz Costa, para acompanhar dia a dia o presidente lá no catete. Então, começou a se criticar o jornal por ele ser um jornal, digamos assim, chapa branca. Mas depois, quando o jornal começou a ganhar corpo e ganhar dos concorrentes em vendagem, em pouco mais de um ano ele está vendendo 150 mil exemplares no Rio de Janeiro. Então, ele chegou a bancar o Globo, que já tinha desde da época da década de 20. É bom a gente esclarecer para o público que, na verdade, o José Almeida Júnior fez um mergulho, né, na história para fazer o romance dele, que é uma ficção, mas que a gente vai entender muito dessa parte da história entre 51 e 54 por conta do romance dele. Mas ele tem um personagem, inclusive, o personagem chama-se Marcos, e esse personagem tem uma história complicada, porque ele é torturado no Estado Novo de Getúlio Vargas e ele vai trabalhar no jornal Última Hora. E é esse personagem que conduz a história. Sim, Cátia. O Marcos, de início ele rejeita a proposta de Samuel Weiner para trabalhar na Última Hora, mas o Samuel Weiner ofereceu uma oferta irrecusável para os grandes jornalistas da capital. Nelson Rodrigues, por exemplo, tinha um salário de 5 mil cruzeiros no Globo
e foi trabalhar lá para ganhar 10. Então, ele dobrou os salários. Você teria ideia de quanto seria hoje 5 mil cruzeiros, para o público poder entender? O que seria, na época, equivalente a hoje? Olha, assim, essa conversão eu não tenho ideia, mas, por exemplo, o preço de uma carne de primeira, que isso aí eu coloco lá no livro, né, custava 20 cruzeiros. E um jornal, Última Hora, custava 1 cruzeiro. Então a pessoa era um salário vai ganhar 5 grande. mil, vai ganhar 10 mil, então vai ganhar bem. Ia ganhar bem. Além então, do Nelson Rodrigues, havia outros cronistas também que a gente conhece e que eram importantes, né? Sim, sim. Tínhamos Jacinto de Tormes, que era um colunista social, né? Todos queriam sair na nota do Jacinto de Tormes. Posteriormente, o Chacrinha, na década de 90, foi colunista da Última Hora. O Paulo Francis, na década de 60, também trabalhou na Última Hora. Enfim, o Samuel Weiner conseguiu captar os grandes jornalistas porque tinha uma penetração muito grande no Rio de Janeiro, o jornal, né? Porque ele era um jornal de uma linguagem muito popular. Então, a tradição dos jornais da época era direcionado mais para uma classe média, burguesa, e o Samuel Weiner criou um jornal para o trabalhador. Então, ele deixava urnas na Central do Brasil, no Largo do Carioca, para atender reivindicações populares, né? E publicava no jornal essas reivindicações? Publicava no jornal. Existia uma coluna social da Zona Sul, que era do Jacinto de Tormes, e um da Zona Norte. Então, o trabalhador se sentia representado no jornal, por isso, sucesso, né? Além disso, tinha uma coluna, uma atuação muito forte no futebol, né? Nelson Rodrigues iniciou no jornal como responsável pelo futebol, pela parte de esporte no jornal, né? Até que, e aí esse episódio eu narro no meu romance, que o Samuel Weiner chama o Nelson Rodrigues para escrever uma coluna narrando uma história de um casal que em lua de mel morreu em um acidente de avião. E o Nelson Rodrigues disse que não ia fazer isso porque ele trabalhava com a área de esportes, né? Aí o Samuel Weiner insistiu, disse que o que o Dostoiévski fez no Crime e Castigo nada mais foi do que uma reportagem policial, e o Nelson Rodrigues topa. Só que quando chega o resultado da reportagem era uma coisa totalmente diferente do que tinha acontecido. E aí o Weiner começou a riscar a reportagem e devolveu ao Nelson Rodrigues. A Nelson Rodrigues disse: o que eu vou fazer é ficção, não é uma reportagem policial. Aí o Samuel Weiner acabou aceitando e aí criou-se a Vida Como Ela É. Nossa, e que está aí até hoje, A Vida Como Ela É, com as melhores histórias possíveis. Sim. E que virou um grande dramaturgo brasileiro. Sim. Por conta exatamente dessas histórias que estão até hoje aí e que os jovens filmam e traduzem para o teatro, né? Nelson Rodrigues recebia dezenas de cartas, ligações de mulheres atrás dele loucas pelas histórias da vida como ela é. Então fez bastante sucesso. Ou seja, então, por acaso, nasceram aquelas crônicas do Nelson Rodrigues e isso está no seu livro. Sim, está no meu livro. Você, então, mistura ficção com realidade. Sim, sim. Essa situação, por exemplo, ela ocorreu da forma que eu falei para vocês, mas no meu livro ela é dramatizada, né? E o Marcos participa dessa intermediação entre o Weiner e o Nelson Rodrigues. Agora, eu não posso deixar de te perguntar. Um personagem como Marcos, que sofreu tortura no Estado Novo, que vai trabalhar num jornal que defende esse Estado Novo, qual é o perfil psicológico desse personagem? Olha, ele vive um pêndulo ideológico, né? Uma hora ele se aproxima de Getúlio Vargas, outra hora ele é contrário. Então, durante o livro, ele ataca os jornais de oposição a Samuel Weiner, mas existe um momento do livro, que aí eu não posso falar qual, ele acaba se aliando aos adversários do Samuel Weiner, né? Então, assim, existe um pêndulo ideológico que ele passa, porque ele é um comunista turrão, mas, ao mesmo tempo, ele passa por situações do livro que ele precisa de dinheiro, enfim. E aí ele se rende a isso. Ele se rende a isso. E, nesse caso, o livro que você está escrevendo, ele vai até 54, vai até o suicídio de Getúlio. Até o suicídio de Getúlio. Como é que você trata essa questão do suicídio de Getúlio? Olha, o meu personagem, ele está lá na Rua Toneleiros, né? Esteve na Rua Toneleiros, no momento do atentado
a Carlos Lacerda, né? Isso aí foi o início da crise que resultou num golpe, um golpe contra Getúlio Vargas e, consequentemente, na noite ele se suicidou. Então, meu personagem, ele está em todas essas situações. Ele está no atentado da Rua Toneleiro contra Carlos Lacerda e ele está também no Catete no dia do suicídio de Getúlio Vargas. Então, no livro, eu faço um panorama da situação política da época e também da relação entre imprensa e Estado também. Porque os adversários de Samuel Weiner o criticavam por essa relação com o Banco do Brasil. Mas o que eles não falavam é que eles também recebiam dinheiro do governo, né? Inclusive, a dívida de Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, era muito maior do que a de Samuel Weiner, né? No entanto, quem sofreu o processo de CPI, de investigação, foi apenas Samuel Weiner. Vale dizer para o público lembrar, Assis Chateaubriand, que foi senador, inclusive, ele era dono dos Diários Associados, que incluía a TV Tupi, Rádio Tupi e outros grandes jornais, enfim. E ele era absolutamente crítico, né, a Getúlio. E também Carlos Lacerda. Sim, Carlos Lacerda é um personagem importante também. Porque o Carlos Lacerda, ele era dono de um jornal pequeno, que era o Tribuna da Imprensa. Mas quando o Carlos Lacerda começa a se chocar com o Samuel Weiner, Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, do Globo, eles começam eles se aliam a Carlos Lacerda para derrotar Samuel Weiner. Porque Samuel Weiner iniciou com o jornal Última Hora no Rio de Janeiro, mas em seguida ele comprou uma rádio. Depois, ele criou um jornal, A Última Hora, em São Paulo, para concorrer com o Estado de São Paulo e com os Diários Associados de São Paulo. E criou uma revista, que essa aí foi o maior problema para Assis Chateaubriand, que foi a Flam. Foi uma revista que começou a concorrer com o Cruzeiro, que era praticamente unanimidade. Era a grande revista da época, né? Então, Assis Chateaubriand começou a se sentir ameaçado com o império dele, o império de imprensa dele, e usou o Carlos Lacerda para atacar Samuel Weiner. Então, Carlos Lacerda começou com notas, reportagem na Tribuna da Imprensa, mas logo em seguida ele ganhou um programa de meia hora na TV Tupi, só para atacar Samuel Weiner. Ele tinha uma mesa, um quadro negro que ele desenhava, fazia relações da Última Hora com o Banco do Brasil e com Getúlio Vargas, né? Então, funcionava da seguinte forma: o Lacerda publicava uma nota na Tribuna da Imprensa, à noite ele falava na TV Tupi e, em seguida, na Rádio Globo. Então, foi uma pressão muito grande em cima dele. Uma metralhadora. Uma metralhadora. Né? Não é isso? Bom, vale a gente dizer que o Última Hora seguiu, depois que Getúlio morreu, ainda conseguiu, não é? Ficou defendendo também Juscelino Kubitschek, também João Goulart, mas não resistiu à época dos governos militares e, em 71, encerrou da forma que o público conhecia, correto? Sim, sim. O Samuel Weiner, quando Getúlio morreu, ele teve um grande problema, porque ele era adversário do pessoal da UDN e do Café Filho, que era o vice, né? Então, ele foi preso em 55, porque ele foi acusado de não ser brasileiro, né? Ele foi preso por falsidade ideológica, né? Mas, em seguida, ele conseguiu habeas corpus e se soltou. Mas ele teve a sorte de Juscelino se eleger, né? Então, ele teve o apoio do Juscelino. Ele foi um dos poucos jornais que apoiaram a Constituição de Brasília. A grande imprensa era contrária. Ninguém queria que a capital saísse do Rio de Janeiro, né? Mas Samuel Weiner topou o projeto de Juscelino e acompanhou Juscelino. Em seguida, Jânio ele foi oposição a Jânio Quadros, mas ele também teve uma outra sorte muito grande, que foi a renúncia do Jânio, e entrou o herdeiro político de Getúlio Vargas, que era o João Goulart. Bom, gente, a gente não tem o livro, por enquanto, para mostrar, porque ele ainda vai ser lançado, não é isso, Zé Almeida Júnior? O livro vai ser lançado em novembro. Isso. Então, até lá, a gente fica só com aquela vontade de última hora. Sim. Tá certo? Sim. Gente, depois de tudo isso, de tanta informação, a gente vai para o intervalo e volta já já. Hoje
no Sem Censura, a gente fala sobre Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2017. Mas antes, vamos saber com a Camila os comentários de vocês na web. Camila? Eu separei uma pergunta aqui do Rodrigo Silveira, que ele pergunta para o José Almeida Júnior: o que é mais difícil, ficcionar a realidade ou criar uma ficção bem próxima da realidade? Olha, os dois são bastante difíceis, né? Porque assim, você tem os fatos que ocorreram, reais, mas existe também a ficção, a dramatização que você não pode deixar de lado. Então você vive sempre naquele liame entre realidade e ficção. Entre um e outro, eu costumo dar prioridade à ficção. Mas, por exemplo, na última hora, quase todas as reportagens, todas as manchetes, elas são reais. Mas algumas situações não são. O que vale é que muita gente, por exemplo, está em casa e deve pensar, né? Poxa, eu tenho um livro, gostaria de publicar, como é que eu faço, né? É ficção, não é? Como é que faz a realidade, né? Essa também é uma grande pergunta. Porque, assim, a questão do romance histórico é que o que ocorreu de realidade, você mantém como real, mas os personagens fictícios e a relação deles com os personagens reais, você tem a liberdade para ficcionalizar, para dramatizar. Né? Gente, liberdade não falta no romance de Andréia Zamorano, Casa das Rosas. E é com ela que a gente vai falar agora. Ela mora em Portugal e escreveu esse livro de uma forma muito interessante, porque ela tem uma hamburgueria e ela está há 25 anos em Portugal e nas horas vagas da hamburgueria, ela sentou e foi escrevendo esse livro, que agora foi premiado em Portugal, e ela veio falar de Casa das Rosas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Casa das Rosas é, de fato, um romance sobre a liberdade, ou pelo menos sobre o desejo de liberdade. É um romance também que se passa na década de 80, entre o período de 83 e 84, que é o período do início da redemocratização do Brasil, do fim da ditadura militar, e que conta a história da Eulália, que a Eulália é uma jovem filha de um pai que é o Virgílio, que é um homem do sistema, é um homem tirano, é um pai opressor. E a Eulália está, como eu costumo dizer, que ela é prisioneira inadvertida da sua própria vida, porque ela sabe, simultaneamente não sabe, que está presa dentro dessa casa. Casa essa que também é uma casa real. Eu parti da Casa das Rosas, real, que existe na Avenida Paulista, que é uma casa emblemática para a cidade de São Paulo. E eu inventei toda uma história sobre a Casa das Rosas. Tudo que eu disse lá não é verdade, tá bom? É ficção. É ficção. Apenas o endereço é real, a casa é real, mas toda a história em volta da Casa das Rosas não é real. Foi inventada por mim. E eu parto dessa casa física, que está na Avenida Paulista, para contar a história dessa jovem que está presa dentro desta casa por um pai obsessivo. Eu um pouco decidi usar a casa em virtude também da sua localização, para poder fazer o paralelo com todos os movimentos que surgiram das diretas já, porque a Avenida Paulista foi e é palco das maiores manifestações populares que nós temos. E achei que localizar aí a história, localizar aí a dinâmica, a ação, traria muito valor, principalmente porque é possível fazer o paralelo entre o que acontecia dentro da casa e o que acontecia no mundo exterior, né? Estava tudo em ebulição aqui fora, né? Estava tudo acontecendo. E a personagem também estava em transformação. A personagem está fazendo 18 anos, né? Na altura, e ela está fazendo uma grande transformação. Ela vai para a universidade, ela vai estudar também vai fazer direito, né? No Largo São Francisco, e ela acidentalmente, uma vez, sentada na porta da faculdade, por acaso, encontra-se com uma personagem que eu também fui roubar, o Roberto Bolanho.
aos detetives selvagens. E é a partir desse encontro que eu também, como José, não vou contar, é que tudo começa a se transformar. Mas ela fala com um sagui, não é isso? Não era para contar isso, Mas não. isso eu acho que tem que falar. Sabe por que eu acho que tem que falar? Porque essa parte é para mostrar que, na verdade, essa personagem dela, essa transformação passa também por mudanças em que ela conversa com ela mesma. E quando ela conseguiu conversar com ela mesma, ela conseguiu entender melhor o mundo. E a partir daí, realmente, a Andréia tem razão, o romance se desloca para personagens que a gente não imagina, né, Andréia? E o mais legal é que você escreve sobre tudo isso passado no Brasil, em Portugal, né? Com uma certa distância. Porque eu moro em Portugal tem 25 anos, né? Inclusivamente, o meu sotaque ficou uma salada russa, né? Porque eu fui para lá muito jovem, com 23 anos, estudei lá, fiz faculdade lá e acabei absorvendo, né? Porque eu lido diariamente com portugueses, o meu marido é português, as nossas filhas são portuguesas, eu tenho um filho brasileiro. Mas ficou tudo assim misturado em mim e eu gosto dessa mistura, desse hibridismo, né? E ficou assim. A gente vai mostrar para vocês a capa do livro da Andréa Zamorano, o livro que saiu no Brasil, tem essa capa que a gente está vendo, aliás, muito bonita. E essa é a capa do Brasil mesmo, Andréia? Essa é a capa? Essa é a capa do Brasil, que tem uma foto maravilhosa do Osias Filhos. Isso, pois que é um fotógrafo que é brilhante e que mora em Portugal também, Que mora em Portugal também. E ele, curiosamente, tirou essa foto quando estava lendo o meu romance em Portugal. E depois ele me ofereceu esse presente, que foi deixar usar a foto na capa da edição brasileira. Agora, vamos contar para o público essa curiosidade, não é? Ela é dona de um café, enfim, que eu disse que é uma hamburgueria famosa lá em Lisboa, né? E foi aí que você escreveu esse livro. Eu tenho modéstias favas, como diz um amigo meu. Eu tenho um restaurante que é bastante conhecido em Lisboa, que chama-se Hamburgueria Gourmet Café do Rio, que está na Rua da Alfândega, que não na Rua da Alfândega, no centro do Rio, mas no centro de Lisboa, que está bem pertinho da Praça do Comércio, entre a Praça do Comércio e a Fundação José Saramago, está ali no meio. E que é aí que eu trabalho, é aí o meu dia a dia, é aí o meu ganha-pão, porque, como nós sabemos, a escrita é um processo muito mais difícil, né? E foi aí que eu fui escrevendo, nos momentos de pausa, em que a pausa se impunha, em que eu achava que deveria escrever, eu parava e escrevia, né? E começou isso tudo de uma conversa simples em casa, não foi? Com a família, a filha e o pai, não foi? Sim, começou um pouco Eu estava conversando uma vez num jantar de família, nós estávamos conversando. Nós temos uns jantares de família em que são proibidos o uso dos eletrodomésticos. Ou seja, não pode usar telefone, não pode usar iPad, não pode ligar a televisão. Então, temos que estar sentados todos para conversar. Isso acontece uma vez por semana e é sagrado. Todos juntos, à mesa. E numa dessas conversas, nós começamos a discutir até onde ia o limite do amor de um pai por uma filha. O que era possível, o que era permitido, o que era aceitável nesse amor. E, obviamente, que eu extrapolei toda essa conversa para uma coisa muito mais estranha, muito mais perigosa do que a conversa que nós tivemos. Mas foi a partir dessa conversa inicial sobre esses limites desse amor. Estávamos falando de um caso de um ciúme obsessivo de um pai, que então surge o Virgílio, que é o tirano da história da Eulália, que é o seu próprio pai, e que tem uma relação de amor obsessiva por ela. E você, a partir daí, vale dizer para o público, ela ganhou o prêmio Livro do Ano da revista Time Out com essa estreia, com esse romance. Ou seja, mostra apenas que quando a gente tem uma boa ideia e executa, não é, com determinação e com vontade, também é possível, né? Agora, você entrou num curso, não foi? Eu comecei fazendo um curso, sim. Eu sempre quis escrever, né? Desde criança eu sempre quis escrever, eu estudei letras, comecei estudando aqui na UFRJ, depois eu transferi para a Universidade de Lisboa.
E eu sempre quis escrever, mas realmente é muito difícil conciliar a escrita com a vida profissional. E eu fui sempre adiando essa coisa da escrita em função da sobrevivência, né? Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que pagar contas, porque a vida diária e cotidiana vai se impondo, né? E há um momento na minha vida em que eu digo, não, acabou, agora eu vou fazer o que eu quero. E é nesse momento, então, que eu decido me inscrever num curso de escrita criativa em que havia várias celebridades, né, dando aula, entre eles o Nuno Costa Santos, o José Eduardo Agualusa, o João Tordo, grandes escritores portugueses e também o Agualusa, que é angolano. E aí eu comecei a escrever e criar uma rotina de escrita, porque esse curso foi o primeiro curso que houve em Portugal, durou 1 ano, e nós tínhamos que escrever, tínhamos que ir ao curso 3 vezes por semana. E essa obrigatoriedade de ir ao curso 3 vezes por semana fez com que eu me obrigasse a criar espaço para escrever aquilo que eu queria. E no final resultou nesse romance. Eu não posso deixar de perguntar uma coisa que tem tanto brasileiro querendo ir para Portugal. Vale a pena? Vale a pena, sim. Vale muito a pena. Portugal é um país... Eu sempre que digo isso, os portugueses acham que eu sou uma exagerada, mas eles vivem no paraíso e não sabem. Portugal é um país fantástico, é um país que, não sendo perfeito, porque há enormes imperfeições em todos os lugares, não há lugares perfeitos, mas é um país com uma justiça social, ainda que com alguns problemas, há problemas, mas uma justiça social bastante mais justa do que a nossa, né? Em que a gente tem um bom ensino público, em que a gente tem um excelente serviço de saúde pública, e que as pessoas têm uma vida muito segura. E esse conjunto de valores, para nós que somos brasileiros, são importantíssimos, porque nós podemos dizer que não temos nada disso. Então, quando a gente encontra um país onde essas coisas funcionam, que são coisas tão elementares, é normal que as pessoas fiquem apaixonadas. É de fato muito bom. E Lisboa está cada vez mais moderna, cada vez mais dinâmica, mais internacional, por um lado. Por outro lado, esse mesmo dinamismo também causa alguns problemas. Por exemplo, os preços incrementaram 30% de 2015 para 2016, porque o mundo inteiro quer morar em Lisboa nesse momento. Madonna comprou uma casa em Lisboa, o Louboutin comprou uma casa em Lisboa, ou seja, toda a gente quer morar em Lisboa nesse momento. E isso está fazendo com que os preços subam. E está também acontecendo um fenômeno que é um fenômeno de ocupação dos espaços da cidade por turistas e não por moradores. Então começou a se gerar um medo na cidade de que haja uma descaracterização da cidade, né? Mas agora cabe à autarquia de Lisboa, né, a Câmara Municipal, como se diz lá, evitar que esse processo avance para que a cidade possa crescer no turismo, possa ter todas as benesses que o turismo tem, sem se descaracterizar. O turismo tem sido muito importante para a economia, não só de Lisboa, mas para a economia nacional, né? É um grande alicerce. É isso, 260 milhões de pessoas no mundo todo falam a língua portuguesa. A gente está falando de Portugal com a Andréa Zamorano e a gente não pode deixar de perguntar para a Larissa Graça, que está aqui, veio falar exatamente do Museu de Língua Portuguesa Itinerante que vai acontecer na Flip. A língua portuguesa é realmente tão importante quanto se mostra? É sim, a língua portuguesa é a 4ª língua mais falada no mundo. E ela vem a ação do Museu da Língua Portuguesa na Flip, ela vem de um processo muito triste, né? Nós perdemos com o incêndio em dezembro de 2015 a sede do museu, que está sendo reconstruída. E ficou muito, nós refletimos muito sobre como esse museu poderia atuar nesse intervalo que nós temos entre o incêndio e a sua reabertura que está prevista para 2019. E a grande importância desse processo foi entender que o acervo do museu, por ser um patrimônio imaterial, um acervo que está sempre vivo, está sempre entre nós, ele pode ser trabalhado nesse momento. Então, é um museu que pode acontecer, as suas ações podem acontecer independente da sua sede física. É claro que as experiências lá dentro do museu são únicas e são imersivas e são muito fortes,
mas nós temos a oportunidade de trabalhar esses conteúdos, dessa atuação do museu, estar próxima das pessoas, ainda que o museu esteja com a sua sede fechada. Então, o Museu da Língua Portuguesa vai para a Flip com essa proposta. Nós vamos reconstruir na Casa de Cultura de Paraty uma das experiências mais emblemáticas do museu, que é a Praça da Língua, que é um planetário da língua portuguesa, onde há reproduções de textos e fragmentos de música, poesia, prosa, das principais obras da língua portuguesa, numa experiência audiovisual, um espetáculo de som e luz. E é muito emocionante vivenciar essa experiência, entrar em contato com a sonoridade da nossa língua, a potência desses textos, é muito interessante. E, além disso, nós vamos mostrar também o processo de reconstrução do museu, então algumas fotos. Nós estamos com as obras bem avançadas do museu, estamos concluindo agora em outubro já a primeira fase das obras, que é a restauração das fachadas. Então esse diálogo, né, que vai acontecendo do museu com as pessoas, enquanto o museu está ainda sendo repreparado para essa reabertura. E também, né, Larissa, é uma valorização da língua da gente, é dizer, nossa, que língua bonita que a gente tem, né? Vamos entender melhor, vamos ler, como diz o José Almeida, né? E vamos falar melhor também. Quem for, por exemplo, vai encontrar algumas coisas curiosas. Eu sei que tem umas coisas assim diferentes. Eu tenho curiosidades, eu acho que esse ponto que você tocou é bem importante, porque o Museu da Língua Portuguesa foi o primeiro museu dedicado a uma língua no mundo, né? Então, não só com viés erudito, né, de se reconhecer essas grandes obras, mas acho que essencialmente na importância da nossa língua como um elemento da cultura, do dia a dia. Então, é no português que nós nos expressamos, nós falamos, nós sonhamos, nós amamos. Então, essa importância da língua que é uma dimensão cultural do nosso cotidiano e a gente presta pouca atenção nisso, né? Então, além dessa reconstrução dessa experiência do museu, também terá uma outra ação do nosso parceiro master, que é a EDP, que criou também um caminhão para falar sobre os aspectos culturais dos países de língua portuguesa. E aí temos questões interessantes também nessa ação, como um decodificador de sotaque. Então, você pode gravar um trecho, um fragmento de uma obra e escolher o sotaque que você quer que isso seja dito. Então, você pode se ouvir falando em português de Portugal, no sotaque paulista, no sotaque carioca, enfim, pode experimentar. Também algumas questões de curiosidades, de expressões da língua portuguesa, enfim. Viu, Andréia? Você se sentir em casa. Não, eu me senti perdida, porque como fala um híbrido, eu ia dar um problema na máquina, né? Porque eu pensava, mas ela fala português de Portugal ou do Rio de Janeiro? Você ia deixar a máquina confusa. Ia deixar a máquina confusa. Essa que é a beleza. A língua portuguesa está sempre em transformação e palavras sendo criadas. Não, né? E também é importante para a gente ver que nós somos sempre superiores às máquinas, por mais que elas tentem o contrário. É verdade. Além disso, você estava falando da questão do caminhão. Eu queria explicar melhor para o público que está em casa como é que esse caminhão funciona, porque ele vai para Paraty, mas depois ele pode seguir para outras cidades, né? Isso, é um caminhão itinerante que vai falar desse processo da importância cultural dos países lusófonos, né? E da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. É importante a gente dizer também que, junto com as ações do Museu da Língua Portuguesa na Casa de Cultura de Paraty, nós vamos também estar com algumas mesas de discussão, com oficinas, e todo dia teremos uma atividade cultural com artistas de Paraty. Então, teremos jongo, rap, ciranda, enfim, teremos uma série de atividades também a valorização da cultura local, né, que é uma das, um dos olhares importantes do museu, né, para o que acontece na sua própria localidade, enfim. Então, acho que usar os elementos da cultura de Paraty nessas ações, assim, é super importante para nós. Gente, vale dizer para vocês também que a Larissa Graça, ela está nesse projeto porque ela é arquiteta e ela tem uma larga experiência com projetos em outros museus que a gente conhece, como o Museu do Amanhã, aqui no Rio, e outros também que você participou. Eu queria até que você falasse dessa questão, dessa valorização do museu para a cultura nacional. Os museus hoje, eles assumiram, há linhas aí que dizem que os museus hoje são as novas catedrais, né? Não só em termos de arquitetura, que eu acho que hoje os grandes avanços da arquitetura estão na arquitetura de museus, que são as instituições que estão conseguindo, de fato, trazer aí
uma discussão para a contemporaneidade da arquitetura, mas eu acho que os museus se transformaram muito também, né? Então, a coleção, o acervo deixa de ser o aspecto principal do museu, o colecionar, que, claro, é muito importante, mas eu acho que os museus são hoje os espaços de conversa, né? Eles se abriram para que as pessoas estejam em evidência. Então, tudo que acontece dentro do museu se relaciona à conversa, a conversa do acervo, a conversa dos visitantes entre eles. Então, hoje são instituições que têm atuado muito nesse processo de transformação cultural, que têm se inserido numa dimensão muito mais social, muito mais popular. Então, pessoas que nunca tinham, no caso do Museu da Manhã, né, a gente tem números super expressivos de pessoas que nunca tinham ido antes ao museu, que passam a frequentar museu, né? E esses museus que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com uma nova visão de museu também do ponto narrativo, né? Então, museus que trazem essa junção de tecnologia, educação e que desenvolvem seu conteúdo, muitas vezes conteúdos imateriais, como são patrimônios imateriais, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa, mas que conseguem, a partir de experiências audiovisuais, imersivas, contar essas histórias, né? E eu acho que o mais importante é que o público entenda que essas histórias, esses acervos, essas coleções, materiais ou imateriais, são parte da sua própria cultura e da transformação do sujeito. É verdade, também acho. Eu acho que é uma grande transformação e que a cultura faz isso como ninguém. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, com mais histórias no Sem Censura. E nós voltamos com Sem Censura, que hoje está falando sobre literatura, com destaque para a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2017. Antes, vamos saber com a Camila os comentários de vocês na web. Pois é, separei 3 aqui. A Vânia Gomes comentou: que delícia ver uma brasileira brilhar em Portugal, terra linda. A Silvia Pacheco, pelo Facebook, e o Leandro Guerizi, pelo Twitter, perguntam para a Andréia como você se sente de voltar ao Brasil para lançar um livro na Flip, uma feira tão importante. Eu estou super emocionada, né? Como é óbvio, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Porque em Portugal existe uma coisa que há muitos imigrantes portugueses que deixam Portugal para viverem em outros países, como a França, como a Alemanha, e eles vão para esses países e voltam de férias em agosto, que é o mês do verão, é o mês mais quente, é o mês da Europa, é o mês de todas as férias na Europa. Então, eles voltam e era hábito, porque houve uma fortíssima imigração na década de 60, houve também uma agora por razões políticas, houve uma grande debandada e até houve um regresso dos portugueses ao Brasil por razões econômicas. E esses portugueses, quando regressavam a Portugal, a primeira coisa que eles faziam nas férias era construir uma casa na sua terrinha para que demonstrasse para a sua terrinha o seu sucesso, né? Ou seja, eles voltavam, construíam uma casa que às vezes levava anos a construir e que eles só frequentam uma vez por ano nas férias, em agosto. Mas fazem uma casa muito bonita, muito melhor, provavelmente, da casa que eles têm nos lugares onde eles vivem. E outra coisa é que também vão muitas vezes de carro, vão de Mercedes, né? Compram um Mercedes e vão de Mercedes para as terrinhas. Então é uma festa de Mercedes e de casas pomposas no meio do nada, de umas terriolas, como se diz em Portugal. E eu me sinto esse imigrante nesse momento. Ou seja, se sente assim muito feliz. Eu me sinto assim como aquela pessoa que concretizou a casinha e o Mercedes, entendeu? Com esse livro chegando agora aqui no Rio e sendo tão bem acolhida, né? Por toda a gente. Estou muito, muito emocionada com tudo. Camila, e tem mais pergunta? Tem mais uma do Celino Neto. Ele pergunta, ele gostaria de saber do José Almeida, se você já tem em mente outros momentos históricos ou projetos de livros. Sim, eu tenho um livro que está na gaveta ainda, que eu pretendo publicar próximo ano. E aí eu penso em dar uma continuidade a essa história. Porque o Marcos, ele tem uma relação muito conflituosa com o filho dele, né? Porque
para contrariar o pai, ele acaba se aliando, sendo leitor do Carlos Lacerda. Mas não vamos falar mais nisso, né? Porque senão a gente vai dar spoiler aqui. Beatriz Rezende, a gente dizendo que vai dar spoiler, e você tem vários livros publicados, é uma pesquisadora profunda de Lima Barreto. Um deles, Lima Barreto e o Rio de Janeiro em Fragmentos, em que você tem um olhar mais para as crônicas, ou seja, para o dia a dia que ele relatava desse Rio, né? Isso mesmo. Eu trabalho com Lima Barreto, eu pesquiso esse autor brasileiro há uns 40 anos. Já perdi até a conta. Mas durante uma fase, que foi a fase da minha formação, doutorado e tudo mais, eu centrei nas crônicas. Porque eu também gosto muito de crônica, né? Eu acho que Rio de Janeiro e crônica são duas coisas inseparáveis. Para o jornal carioca, a crônica é alguma coisa fundamental. Hoje já não tem o mesmo destaque que teve em outros momentos, mas ainda é importante. E que destaques, Beatriz, você poderia dar das crônicas do Lima? Exatamente o que você diz que seria, assim, curioso? Cartas, inclusive, eu sei que você também tem textos de cartas, né? Olha, quando ele faz as crônicas, e ele escreve a vida inteira, mas o período mais intenso é de 20 a 22. No final da vida dele, ele morre muito cedo, morre em 1922 com 41 anos, quer dizer, uma vida breve, uma obra longuíssima, extensa. Nesse período, ele completa o orçamento familiar, né? Ele já está aposentado, e ele completa com a escrita para os jornais, para as revistas. É fundamentalmente para a revista Careta que ele está escrevendo. E aí ele mistura de uma maneira muito interessante, primeiro, a política. O mais importante nas crônicas do Lima é a política. A crítica à República autoritária, a crítica social, a crítica à desigualdade, a crítica à violência, a violência contra as mulheres. Ele tem uma série de crônicas maravilhosas em defesa das mulheres, uma maravilhosa que se chama Não as Matem, pelo amor de Deus. Ele termina assim, Não as Matem. Violências, assassinatos, e ele toma a defesa dessas mulheres, mas ele também mistura nisso alguma coisa de pessoal. Então, por exemplo, uma espetacular é o Trem dos Subúrbios. Ele todo dia tomava o trem dos subúrbios, morava em Todos os Santos, ia para o centro, onde trabalhava, onde entregava as crônicas, antes disso, onde trabalhava na Secretaria do Ministério da Guerra, onde ele bebia, onde ele se encontrava com os outros jornalistas. Dali ele ia a outros lugares. Mas nesse caminho de ida e volta da casa, o trem do subúrbio é um inspirador das conversas que ele ouvia e tudo mais. Nessa crônica, O Trem do Subúrbio, ele conta a importância desse trajeto, ou seja, ele acrescenta alguma coisa da própria vida, como ele faz também com os romances, com a ficção, mas ele torna a crônica, porque ela é escrita com muita frequência, quase um diário. Então, ele diz, por exemplo, não tendo saído de casa durante vários dias, porque estava doente, quando fui não sei aonde, observei não sei o quê. Esse fim de semana no Meyer, vi que os cinemas, etc, etc. Então, esse é um outro lado. Agora, é nas crônicas, sobretudo, que ele é combativo. Que ele fala contra o racismo, que ele fala contra a desigualdade, que ele fala das elites, da perversidade das elites, e de uma forma muito direta. Aí é que ele é muito inovador, inclusive como cronista. Ele usa essa fala da cidade para se dirigir ao leitor nessa coisa que só a crônica tem, né? O Zé citou o grande cronistas, né? Grandes cronistas já, essa coisa que só a crônica tem. Ela está falando aqui, agora, para ser lida imediatamente. O que é diferente do livro, o que é diferente do conto, o que é diferente do romance. Então, há uma peculiaridade nessas longas crônicas do Lima que me interessou. Claro que todo o resto interessa também, né? Vamos mostrar o livro da Beatriz, o livro que a gente está falando, que ela faz esse estudo das crônicas, né? E a gente vai ver exatamente, Beatriz, não só isso que você está falando, mas principalmente a questão também da cidade partida, né? Porque ele trata o Rio de Janeiro como uma cidade partida, no início do século passado.
Esse livro, né, o Lima Barreto e Rio de Janeiro em Fragmentos, que foi reeditado pela Editora Autêntica, ele foi objeto de um programa extremamente interessante que está indo ao ar agora, que é no canal Filoz. É um livro, porque é um livro também, é um programa criado pelo Gringo Cardia, que se chama Livro Vivo. E nesse programa, então, a gente apresenta o que é o livro, no caso eu apresentei o meu livro, e o Gringo, que é um grande artista, junta imagens da cidade, imagens de todos os temas do Lima. Isso pode ser revisto com muita facilidade. Beatriz, por falar em imagem, a gente tem fotos do Lima Barreto e a Beatriz tem um ensaio que fala sobre o olhar do Lima. Nesse caso, Beatriz, rapidamente, você tem uma ideia sobre essa foto específica. A anterior, Emília, dá para a gente voltar? Na anterior, que foi a primeira foto que a Emília estava mostrando, há um olhar diferenciado, não é, Beatriz? Naquela primeira foto em que ele está vestido, ele está arrumado. Esse ensaio é um ensaio, o Lima Barreto que nos olha, ele foi publicado pela revista Serrote e agora, também por ocasião da Flip, né, momento dos lançamentos, ele vai ser lançado como e-book. O e-book se chama Sobre Lima Barreto. E as fotos, elas são tristes, né? Quer dizer, essa foto aí, ele mesmo fala, pedem uma fotografia para um jornal, ele se deixa fotografar naquela que ele está com a pastinha, e aí ele mesmo escreve numa crônica, se soubesse que ia sair, tinha me arrumado mais, esticava o cabelo. Aquela é uma foto assim do meio. A anterior, em que ele está de terno, todo arrumadinho, ele está se mostrando ainda acreditando na vida de sucesso, que vai ser um escritor bem recebido aí, né? Ele está realmente se preparando para a vida que ele merecia. E na última foto, que é a mais triste, que é a foto do hospício, é quando ele lança esse olhar derrotado, né? Esse olhar de quem está chegando ao fim da vida, que é recolhido ao hospício não por loucura, mas por alcoolismo. E aí essa é a anterior, é Beatriz, da internação a gente de 14. vai falar mais no Facebook, porque os assuntos aqui são muitos. Eu agradeço a todos vocês que vieram aqui para a gente na TV. E a gente diz também muito obrigada a vocês que estão em casa. E até amanhã. A gente fica agora no Facebook, na web. Bom, nós voltamos aqui no Facebook, estamos de novo com vocês, continuando a conversa que a gente estava tendo com a Beatriz sobre aquela análise que ela fazia do Lima Barreto. Então, você pode prosseguir, você estava falando exatamente da última fase dele do manicômio. A última fase, há duas fotos, uma da internação de 1914, que foi mais breve, e outra da internação de 1919, no dia de Natal. Isso é um fato muito triste. E ele fica, esse período é maior, ele fica 3 meses internado no Hospício Nacional, ali da Praia Vermelha, mas ele não estava louco, absolutamente. Então, passados 3 dias, ele curou-se da bebedeira e ele começa a fazer o relato do que é aquela vida do hospício. Isso é lindíssimo. Isso depois é transformado num livro, né, que é o Diário do Hospício, que está sendo, inclusive, republicado agora, já foi, está sendo objeto de novas publicações, onde ele faz ele conta essa história de um homem, um intelectual, negro, no hospício e lúcido. Então, que vê naquele hospício um microcosmo de toda a sociedade, das desigualdades, das exclusões.
esse livro é magnífico, é um livro realmente muito bonito. E nesse caso das exclusões, ele sentiu na pele o que é ser excluído, inclusive intelectualmente, não é isso, Beatriz? Porque ele recebeu críticas, inclusive, de seus pares, da literatura, não foi? O Lima é uma figura única naquele momento, porque ele é um jovem que recebe uma educação finíssima, uma educação muito boa, ele estuda, ele tem o seu ensino médio, como a gente diria hoje, num colégio excelente, um colégio particular, o padrinho paga para ele, e ele consegue, essa é a grande raridade que a sociedade não perdoou, ele consegue entrar na universidade, né, na Escola de Engenharia do Largo de São Francisco, onde hoje é o UFRJ, coisa que era absolutamente incomum. Um rapaz pobre, negro, passar nos exames preparatórios e entrar na universidade. E lá, a elite intelectual não aceita isso. Ele, então, é reprovado e acaba deixando a universidade. Isso não impede dele continuar, inclusive, uma vida cultural extremamente rica. Quando ele morre, jovem, né, aos 41 anos, ele deixa uma biblioteca, a Limana, em que a gente vê que ele lia francês, inglês, algum alemão, conhecia latim, que ele cita, inclusive, tudo que ele tinha estudado a vida inteira. Então, essa figura é uma figura que aquela sociedade dos anos 20 não engole. Não engole que um negro chegue ao ponto que ele chegou. Agora, ele também tem muitos amigos, né? Sobretudo jornalistas, tanto é que não lhe falta trabalho. Ele sempre teve trabalho. Sempre teve trabalho nos jornais. E os grandes amigos dele eram jornalistas, Irineu Marinho, inclusive, que era o dono da Noite, antes de criar o Globo, é o dono da Noite, e a Noite publica manuscritos, o texto do Nome e a Ninfa é publicado pela Noite. A Noite, inclusive, é que noticia a morte do Lima, as homenagens que ele recebe. Então, ele tem, assim, uma série de jornalistas em torno dele que apoiam, mas tem também muita crítica, né? Camila, vamos saber se há perguntas do pessoal que está na web, então, para os convidados. Sim, o Júnior, ele comentou, fico imaginando o Lima Barreto nos dias de hoje. Como seria ele, talvez, numa rede social, fazendo as crônicas, enfim, bem legal. A Dione Soares, ela pergunta para o Almeida Júnior quando será o lançamento lá em Mossoró. O lançamento provavelmente vai ser em dezembro lá. Dezembro. Olha, o Lima hoje, eu acho que ele seria tão bravo quanto foi. Talvez mais, né, com mais respaldo desse protagonismo negro que está muito efetivo hoje em dia, né, nesse momento. Por isso é tão bom que ele seja o homenageado da Flip. E também, na verdade, né, Beatriz, a gente pensar que 100 anos depois, não é? Tudo aquilo que ele escrevia está extremamente atual. Você lê os livros e você vê exatamente esse circuito que você fala do trem, das observações. Eu acho que ele seria, ou seja, realmente você tem razão, uma pessoa que criticaria, continuaria defendendo, né, aquele olhar que ele tinha a favor dos excluídos, né? E denunciando, né, como ele faz a corrupção, o nepotismo, a estrutura de favor, a exclusão do diferente, não há dúvida. Você acha que, na época, por que ele foi assim colocado de lado? Por que você acha que teve esse olhar? Ele não foi exatamente colocado de lado na época, não. Pesquisando as cartas, as correspondências, a gente vê que ele era prestigiado. Por exemplo, quando ele escrevia em jornal sobre livros, os autores, os mais importantes, pediam a ele que escrevesse. É depois que ele morre, no intervalo do final dos anos 20, anos 30, em que a questão do racismo é aumentada, é acirrada e apoiada por teorias científicas, que ele é mais excluído. E aí ele realmente só vai ressurgir em 52, 53, quando sai a biografia dele feita pelo Francisco de Assis Barbosa. Então, vocês todos concordam que foi um bom nome escolhido pela Josélia na Flip desse ano. Você acha, Zé Almeida Júnior? Eu estava até conversando com a Beatriz antes de iniciar o programa, que tem um conto, eu estou lendo uns contos dele, e tem um que é o Deputado, se não me engano, o Deputado e o Feiticeiro.
que o feiticeiro ele é levado para a delegacia. Aí o Lima Barreto dizia, olha que ele era branco. Ou seja, então ele já fazia uma denúncia social ali. Da diferença, né? Imagine se fosse Você, negro. Larissa? Com certeza. Eu acho que esses temas estão muito atuais, né? Se já se defendia o papel da mulher, a importância da mulher, as questões raciais. Eu acho que é sempre bom resgatar e falar desses assuntos, ainda mais com toda a poesia, toda a beleza dos textos do Lima. Né? E você, Andréia, você que está longe, ou seja, com esse olhar de quem está em Portugal, como é que você viu a escolha do Lima Barreto como homenageado, grande homenageado dessa Flip 2017? Eu acho que não podia ser mais oportuna, né? Porque a gente tem uma... O mundo está muito estranho, né? A gente vive um momento muito esquisito no mundo, onde a gente vive um acirramento de posições. As pessoas acham que é só no Brasil, mas não é. Está por todo lado, onde nós temos um crescimento de uma onda de racismo, de discriminação. As pessoas parecem que, as redes sociais também parecem que terem colaborado para esse despudoramento da fala. As pessoas escrevem o que pensam, não pensam no que escrevem, é tudo impulsivo e há uma sobrevalorização das informações que circulam nas redes sociais, que na verdade não são notícias, são especulações, são fake news, e todo esse conjunto de movimentos faz com que haja extremismos sobre vários aspectos, extremismos com as mulheres, extremismos com os negros, extremismo com quem é de esquerda, extremismo com quem é de direita, ou seja, todas as posições em todo o mundo estão polarizadas. Então, trazer um homem como Lima Barreto, que tem essa componente política e que ainda por cima é negro, é muito importante, sim. Acho que é muito oportuno, para além de ser maravilhoso, literariamente. Camila, o que você tem mais do pessoal que está em casa e que escreveu no Facebook do Sem Censura? O Roberto Nunes, ele pergunta o que vocês estão lendo no momento? Estou lendo... Posso responder? Pode. Estou lendo O Que Fim Levou Juliana Klein, do Marcos Pérez. Foi o ganhador do Prêmio Sesc, acho que foi em 2013. Bom, gente, a Beatriz estava dizendo isso e vale a gente dar destaque que a Flip desse ano, ela é uma festa literária que ela está tendo realmente uma maior participação feminina nas mesas, não é? Uma maior participação de negros também nas mesas e é uma Flip diferente da Flip do ano passado, não é, Beatriz? Eu acho que a Josélia foi primorosa nessa preocupação em colocar protagonistas que nem sempre eram chamados, né? Então, a gente tem autores negros, escritores negros, Conceição Evaristo, autores americanos, negros. A gente tem, sobretudo, a questão negra em debate. E tem uma participação de mulheres que a gente tem que tomar cuidado mesmo, sabe? Porque a gente acha que não, que já está tudo ganho, já conquistamos tudo, não. Mas quando a pirâmide vai indo para frente, a gente vê que a participação de mulheres nem sempre é como deveria ser. Então, ter essa preocupação que a Josélia teve foi muito bacana, foi muito importante. Apesar de ser uma Flip com menos recursos, não é? Haverá menos eventos, enfim, é uma Flip que vai ser, com certeza, sempre lembrada, não é? É uma Flip diferenciada. Eu acho que ela mobilizou mais, sabe, a população. E a Flip não é importante só pelo que acontece em Paraty. Ela pauta os jornais, ela chama a imprensa, as editoras se ocupam daqueles autores. Então, não é só a festa, ela continua repercutindo, a gente pode dizer que por todo o ano. E é bom isso que a Beatriz está falando, as festas literárias que acontecem em todo o país. Tem festa literária acontecendo em Minas Gerais, em Divinópolis vai acontecer agora, em Campos vai acontecer também. Então, a gente precisa destacar que o Brasil está sempre com essas festas exatamente para enaltecer e desenvolver a literatura, né, Beatriz? Isso é uma coisa que acontece e que a gente tem que dar valor. Estimula, né? Estimula o jovem leitor, né?
por falar em jovem leitor, a gente tem que destacar que nesse prêmio Sesc, que foi ganho pelo José Almeida Júnior com romance, quem ganhou na categoria contos foi João Meirelles Filho. Isso a gente também tinha que dizer para vocês, né? Ou seja, é um concurso que privilegia os estreantes. A gente está falando aqui dessa necessidade de dar espaço, né, Beatriz? É um prêmio muito importante. Esse prêmio Sesc, ele vai fazer isso, não é isso, José Almeida? Sim, sim. O ano passado ganharam 2 nordestinos, no ano 2015 ganharam 2 mulheres, então, assim, é um concurso que não vê, como é totalmente anônimo, né? As pessoas se inscrevem com pseudônimos, então não tem como escolher uma categoria, se é homem, se é mulher, região do país. É lógico que, assim, dependendo do que você escreve, por exemplo, o João Meirelles, que ganhou no Prêmio de Contos, ele é ambientalista lá do Pará. Então, obviamente, pelo tema que ele trata, você tem uma ideia de onde ele de que região que ele está, né? Agora, de certa forma, isso também fala mais alto para a nossa língua portuguesa, né? Dá destaque a ela, não é isso, Larissa? Com certeza, com certeza. E trazer, né, essas novas, como a língua portuguesa está sempre em transformação, né? As línguas vivem esse processo de transformação. Então, eu acho bonito a gente também discutir isso nesses momentos, né? E a língua em processo de transformação, né? E a força da palavra. A força da palavra. Não é? Que é o grande ingrediente, né, do escritor, exatamente essa palavra, tão bem usada pelo Lima Barreto e por vocês, não só pelo André Zamorano, pelo Zé Almeida e tantos outros escritores brasileiros que precisam ser valorizados nos seus mais variados gêneros, né, Beatriz? E tem muita coisa boa, literatura infanto-juvenil. A literatura contemporânea está extremamente interessante, muito diversa, múltipla e muito importante. Eu trabalho muito com contemporâneo, quer dizer, com a mão esquerda o Lima vai a vida inteira e com a mão direita eu vou trabalhando os contemporâneos. Doida para ler seu livro seu, hein? Olha, o meu está sendo lançado agora no dia 27 lá na Flip, por isso está convidada. Beatriz, que sugestões você daria para o público que está vendo a gente na web agora de literatura contemporânea? Você que diz que está com a outra mão, né? Olha, isso é até complicado, né? Eu dou uma solução. Você pode indicar um rapaz ótimo que ganhou o prêmio da Sesc, entendeu? Tem um livro maravilhoso que vai sair em novembro. O prêmio Sesc é sempre muito bom, vários autores. Nós tivemos muitos lançamentos importantes, o João Paulo Cuenca, o Paulo Scott, as mulheres estão ótimas. Infelizmente, esse ano perdemos a Elvira Vinha, que é uma perda para a literatura de mulheres, era uma combativa escritora. Mas temos aí Ana Maria Machado, que está sempre lançando livros importantes de ficção, independente, ela é mais conhecida pela literatura infantil ou infanto-juvenil, mas tem uma sólida literatura política, inclusive, e muitos outros. A poesia está muito forte, você sabe. É isso que eu ia dizer. Há muitos poetas também em destaque, né? Angélica Freitas, por exemplo, é uma grande poeta que tem uma obra pequena, ela vai devagar, mas é muito importante de ser lida. E eu acho legal também que reviveram os saraus, não é? A gente, de vez em quando, vê, é convidado, vai ter um sarau em determinado local, vai ter outros poetas se reunindo para ler as suas poesias e ler poesias dos outros. Não é? Ou seja, valorizando o que o outro também escreve. Isso também é importante, e tem né, os slams também, né? Os poetry slams, né? Que são como se fossem os repentes, né? Onde eles improvisam, sobem no palco e tem 2 minutos para improvisar sobre um tema, como se fosse um meio rap, meio repente. É muito bom isso. Eu gosto muito. Bom, gente, Andréia, Beatriz, José Almeida e Larissa vão estar na Flip 2017 em Paraty e a EBC também vai estar. Na quinta-feira e na sexta-feira, quem vai apresentar o Sem Censura é a jornalista Luciana Barreto. Eu vou estar com a equipe do Trilha de Letras, que é o programa que acontece quinta-feira às 9h30 da noite aqui na TV Brasil, e também com a equipe da Rádio MEC, fazendo a cobertura da Flip para vocês em casa. Nós teremos também um documentário no sábado à noite sobre a Flip, ou seja, muita coisa ainda vai ser falada aqui na TV Brasil e também nas rádios sobre a Flip, sempre procurando valorizar a nossa literatura e os nossos autores. Meus queridos, agradeço demais a vocês. Larissa, obrigada pela participação. Obrigada, Cátia.
Zé Almeida, prazer em conhecê-lo, não é isso? Obrigada. Beatriz, muito obrigada. A você, Genial cara. a sua obra. E Andréia Zamorano, com seu sorriso lindo, obrigada também, né? Leva o nosso carinho para Portugal, né? Dos brasileiros. Certeza. Não é isso? Como se diz por lá, com certeza. Isso. Camila, obrigada também. Eu que agradeço. A equipe técnica, a equipe de produção e a vocês que estão em casa e que participaram com a gente até agora na web, o nosso muito obrigada. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde, ok? Até lá!